Nós vamos dar início hoje numa série de mensagens com um tema sobre orfandade. E eu quero pedir para você que trouxe Bíblia, papel, caneta, rascunhe sua Bíblia, pode anotar na sua Bíblia também. É uma série que nós vamos falar muito sobre paternidade. E um dos grandes problemas hoje no mundo, acredite, não é falta de dinheiro, é falta de paternidade, né? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu Mateus. Evangelho que escreveu Mateus. Nós vamos ler o capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 16. É um texto muito conhecido na Bíblia. A Bíblia diz assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ao final desse versículo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Feche os teus olhos, sentado como você está mesmo, do jeito que você está. Feche os teus olhos. Senhor, te damos graças e pedimos mais uma vez nessa manhã que o Senhor venha falar conosco, nos dando direcionamento, clareamento, discernimento, ó Deus, da Tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que os céus continuem em movimento como já está desde o início deste culto, e traga sobre vidas, corações que aqui se encontram, ou aqueles que estarão em casa pela internet, que a Tua palavra venha como uma flecha que alcance o alvo, e que haja uma transformação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A pergunta que a gente precisa fazer é: o que é orfandade? O que é orfandade? Orfandade nada mais, nada menos que é um sentimento de abandono e de solidão. Uma pessoa que ela tem, se eu posso utilizar isso, o espírito de orfandade, ela carrega com ela um sentimento que foi abandonada, ou um sentimento de uma solidão profunda, mesmo estando no meio de muitas pessoas. A orfandade, para você ter noção, um dos livros mais vendidos do Brasil hoje se chama Café com Deus Pai. O Café com Deus Pai é um livro muito bom, mas a grande fatia da ideia do livro é preencher um vazio nas pessoas causado pela orfandade. Muitas pessoas estão na igreja, mas ainda não sabem se relacionar com o Pai. Elas tentam entender como que é essa linguagem de relacionar com o Pai, porque muitas dessas pessoas trazem com elas um abandono desde criança. O abandono paterno deixa marcas emocionais na vida de uma criança, e essas marcas vão esticar aí pelo resto da vida, se não for tratada e se não for curada. Essas marcas que vai trazer sobre a vida da pessoa só podem ser curadas por uma situação: através do perdão. E esse perdão, quem pode dar esse perdão é só Deus, mais ninguém. Por isso que você vai observar que tem pessoas correndo atrás de alegria, tentando preencher um vazio de felicidade. E alegria, o dinheiro traz alegria para você. O dinheiro consegue te dar uma viagem que te dá um momento de alegria, mas que não te dá uma vida de felicidade. O dinheiro consegue comprar uma janta que traz 2, 3 horas de alegria, mas passou dali, volta tudo de novo, aquele sentimento na pessoa.
E geralmente essas pessoas, elas procuram nas coisas, quando não acham em Deus, uma saída que não tem na terra, só tem nos céus. Então é uma briga constante, ou é uma luta constante, ou é uma situação tão constante, porque ela vai ficar buscando nas coisas o que na verdade ela só vai encontrar em Deus. Então, para essas pessoas, elas precisam ter um carro novo. Aí ela consegue o carro novo. Aí o vazio bate de novo. Aquele carro novo já não serve. Tem que ser um outro carro. Aí compra outro carro. É uma busca incessante. É um ciclo vicioso. Ah, não, quando eu comprar minha casa, eu vou ser resolvido. Compra a casa e descobre que não resolveu nada. Quando eu casar, vou me resolver. Casa e descobre que não resolveu nada. Agora, isso é espiritual? Também é espiritual. Por mais que traz sequelas emocionais de paternidade, tem as sequelas espirituais. E o espiritual é muito mais pesado do que a sequela humana. Jesus, quando ele foi aos céus, ele deixou uma palavra para nós. E dentro das entrelinhas da palavra, Jesus, quando ele subiu, ele falou assim, ó: eu vou ao Pai, mas não vos deixareis órfãos. Por que ele não disse que não vos deixareis pobres? Poderia ter dito, vou te deixar rico. Jesus poderia ter dito, eu vou deixar vocês bem de saúde, eu vou deixar vocês com muito dinheiro. Não, Jesus sabia que um dos maiores problemas da humanidade seria ligado à paternidade. Aonde começou a primeira quebra de paternidade, de filiação? Nos céus. Quando Deus destituiu Lúcifer, quebrou ali uma paternidade do Criador e da criatura. Isso no céu. Na terra, a primeira ação de falta de paternidade, ou se eu posso dizer, de uma situação que vai gerar uma orfandade, ela se deu com quem? Eva e a serpente. A serpente veio para manipular Eva, para fazer ela duvidar da palavra do Pai. A serpente maquinou tanto a cabeça de Eva, ao ponto de gerar dúvida na certeza da palavra do Pai. Quando Eva dá legalidade para a serpente, ali estava entrando na terra, além do pecado, um grande vazio que entraria na vida das pessoas, chamado de orfandade. A busca, eu não aguento o abandono, ninguém me ama, todo mundo me odeia, não tenho amigos, esse tipo de pensamento. Jesus, ele sabia tanto disso, porque, agora, olha que interessante, nós lemos aqui, Jesus, quando foi batizado por João Batista, após ele sair do Rio Jordão, que o Espírito Santo vem sobre Jesus, qual foi a primeira coisa que Deus disse para Jesus? Este é meu filho amado. Jesus não tinha repreendido nenhum demônio, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha feito nada com a sua divindade, mas ele estava recebendo a paternidade de pai para com o filho, para exercer o ministério na terra. Jesus estava dizendo o seguinte: a partir dali, quando Deus fala para ele, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer, era Cristo dizendo, a partir de agora, eu estou pronto para combater o inferno de frente, tete a tete. Porque se você não é um filho amado, você vai se sentir rejeitado. Se você não entende que você é um filho amado por Deus, o espírito de orfandade vai te perseguir todos os dias. Você vem para a igreja, mas ninguém te ama. Você vem para a igreja, mas Deus não te ouve. Você vem para a igreja, mas as coisas não fluem. Você vem para a igreja, mas as coisas não acontecem. A pessoa com espírito de orfandade, ela fica buscando validação. A pessoa com espírito de orfandade, ela não consegue entender que ela é amada pelo Pai, então ela precisa pagar para estar entre nós. Quando você vê alguém falando assim, ó, eu fui lá, eu paguei, eu fiz, fui eu, se não fosse eu, sabe o que é isso? Ausência. Existe uma linguagem na psicologia chamada de necessidade de autoafirmação.
A necessidade de autoafirmação é quando a pessoa busca do lado de fora algo que está faltando do lado de dentro. Então ela está buscando na terra o que só vem do céu. E aí, muitas pessoas, elas conseguem sobreviver, mas com vazio existencial dentro delas. Lembra quando Satanás foi tentar Jesus no deserto? Satanás não tentou Jesus na sua divindade. Satanás tentou Jesus na sua paternidade. Satanás olhou para Jesus e disse: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Só que Jesus tinha entendido lá no Rio Jordão o poder do Pai. O que Satanás queria era que Jesus trocasse pedra por pão em troca da sua filiação. Sabe, quantas pessoas estão trocando pedra por pão por ouvir uma palavra do inimigo, por ouvir uma palavra de Satanás? Você percebe que quando Jesus ele sai do Rio Jordão, no texto que nós lemos, ele não vai ficar mendigando amor, ele não vai ficar implorando para as pessoas irem atrás dele. Jesus não vai ficar implorando por aplausos. Por que ele não faz isso? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um filho amado. Talvez tenhamos aqui nessa manhã, ou em casa pela internet, mulheres que cresceu num lar totalmente disfuncional. Homens que vieram dentro de um lar totalmente disfuncional, onde o que era para validar na sua vida, na verdade não validou, foi piorar. Por exemplo, a nota do colégio era 10, tirava 8, o pai dizia: você tem que tirar 10, aí tirava 9, nunca reconhecia os feitos, sempre exigiam mais. 8 não está bom, você tem que tirar 10, aí o menino tira 9, tem que tirar 10, e não tinha meritocracia, era só cobrança. Aí a criança tira o 10, aí o pai ou a mãe olhava, quem sabe até para você, e falava: essa escola está fácil demais, todo mundo tira 10. Desvalidando a corrida da criança, do adolescente, que pode ter se tornado um adulto. Pessoas com espírito de orfandade, elas são inseguras e são ciumentas. Pessoas com espírito de orfandade, quando você vê um adulto muito ciumento, e ciumento não é de mulher e marido, mas ciumento no todo, você pode observar que 90% dessas pessoas, ou até mais, tiveram problemas com a paternidade no seu passado. Tiveram problemas com os pais com o pai e com a mãe. Talvez cresceu num lar totalmente disfuncional. Eles têm ciúme de amizade, ciúme de pessoas. Se tira uma foto com um e não tira foto com o outro, já é motivo de insegurança. Se você almoça na casa de um e não chamou ele para ir, alguma coisa, o que ele tem que o outro não tem? Esses pensamentos vêm na cabeça dessas pessoas. Elas não são resolvidas internamente, elas precisam de validação externa para resolver o que aqui dentro está tudo bagunçado. Você pode observar, você quer ver um exemplo claro, e eu não estou fazendo ideologia contra nem a favor, mas geralmente pessoas que fazem tatuagem com o nome de pessoas no corpo ou no braço. A neurociência e a Bíblia vai nos falar sobre isso, que existe uma fala mal falada. Eu tenho um primo que, após o meu tio morrer, ele pôs o nome do meu tio no braço. E aí eu perguntei para ele: por que você não colocou o nome do meu tio no braço quando ele estava em vida? Ele falou assim: não, isso aqui é para me lembrar dele. Mas sabe o que é isso? Não é para lembrar dele. É porque ele trazia uma culpa, porque ele foi um filho que o pai não queria. O pai cobrava dele, ele não fazia. O pai cobrava dele, ele não fazia. Quando o pai morreu, o remorso foi tão grande que ele resolveu pôr o nome do pai no braço, no consciente dele, sabe disso? Que é uma falta de, é como se fosse uma linguagem de perdão. Pai, me perdoa, por isso quero carregar o Senhor todos os dias da minha vida comigo. De uma forma inconsciente, pessoas com espírito de orfandade, elas vivem um vazio. E às vezes procuram na igreja
O que não vai encontrar na igreja porque tem 10 anos, 15 anos, 20 anos que essas pessoas estão procurando uma água limpa para matar a sede delas. E essa água não vai vir do Carlos Maia, não vai vir do pastor Gledson. Essa água só vai vir de Jesus, do encontro com Deus. O espírito de orfandade, ele tem dificuldade em ouvir os outros serem elogiados. Uma pessoa que ela carrega o espírito de orfandade, se ela está perto de alguém, você elogia alguém, não elogia ela, ela já começa a fazer juízo de valor dela, o que a outra tem que ela não tem, por que está falando bem da outra, não está falando bem dela. Existe uma concorrência dentro da pessoa. Uma pessoa com espírito de orfandade, parece que o elogiar os outros diminui ela. A ausência de paternidade. Não achou propósito em Deus e nem com a pessoa. Sabe, um filho pródigo, o maior exemplo, não dá para falar aqui, mas vamos falar numa outra mensagem. O filho pródigo é o maior exemplo de orfandade. Saiu da casa do pai. Quando ele sai da casa do pai, ele achou que o pai não amava ele, que o pai não gostava dele. E em nenhum momento na Bíblia você vai ver o pai falando que ele era odiado, porque não, o pai sempre disse que ele era um filho amado. Mas sabe qual é o maior desafio nosso dentro da orfandade? Não é a pessoa procurar pelo pai, é ela entender a posição dela como filho. Então, não é você ficar buscando pai, meu pai, meu pai. A oração do Pai Nosso é o maior exemplo de quebra de orfandade. Jesus não diz para você começar a oração do Pai Nosso dizendo: Pai rico celestial, dono do ouro e da prata, Pai dono do mundo, da excelência do universo, cuida de mim. A oração do Pai Nosso não começa assim. A oração do Pai Nosso começa: Pai Nosso que estás nos céus. E a oração do Pai Nosso, ela vem para preencher esse vazio da orfandade. Porque o próprio Jesus está ensinando que o Pai não é de um, então não pode ter ciúme. O Pai não é de dois, então não pode ter ciúme. Está no plural, o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, o Pai que é meu, o Pai é seu. Se o mesmo Pai que é meu e é seu Pai também, nós somos irmãos. Por isso nós chamamos de irmãos. Por isso que a igreja chama o outro de irmão, irmão, paz, irmão, paz, irmão. Por que chama o outro de irmão? Porque o Pai é o mesmo. O que Satanás quer fazer com você? Quer colocar na tua cabeça que você não é digno de ser filho. Satanás quer colocar na tua cabeça que você não é digno de estar aqui no meio de nós. E olha que nós estamos aqui cheios de pecadores. Satanás quer colocar na tua cabeça que os seus traumas do passado, você não pode ter validação no presente porque você não é filho amado. Jesus está na cruz. E os ensinamentos de Jesus na cruz, antes de entregar a vida, antes de morrer, a linguagem de Jesus é: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Uma linguagem paterna, uma linguagem de filho, uma linguagem de resposta de um filho para um pai. O espírito de orfandade, ele tem ciúme do sucesso dos irmãos. A orfandade alegra quando o fracasso do outro acontece. Pessoas com espírito de orfandade, eles são filhos, mas não são filhos maduros. Por isso que você vai perceber, quem sabe até nos Estados Unidos, uma fatia de uma pequena geração que são adultos no tamanho, mas são crianças no pensamento. Adultos no tamanho, mas o instinto de ação, dependendo da situação, é de um adolescente. Porque na verdade a situação da adolescência dentro dela nunca foi tratado, nunca foi curado. Cresceu no corpo, cresceu na estrutura física, mas não desenvolveu a mente. A orfandade não está dentro da pessoa. Talvez você pode ter passado isso na sua família, com um parente, até com um irmão. José no Egito teve problema com os irmãos. Sabe? E o que a gente precisa entender sobre isso que é tão importante? Nós somos seres humanos relacionais. Deus te chamou para relacionamento. Jesus poderia ter ido à cruz e ter feito o processo da cruz sozinho. Jesus escolheu 12, 70
12, depois de 2 em 2. Por que Jesus foi escolhendo? Principalmente 12. Por que ele escolheu 12? Ele está dizendo, uma das grandes chaves da vida são os relacionamentos. Quando você vê alguém que fala assim, ó, eu não quero ser amigo de ninguém, eu quero ficar sozinho, quero ficar na minha, quero ficar... Nível de orfandade hard dentro dessa pessoa. Porque ninguém é ilha para viver isolado. Ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém para ajudar. Todo mundo precisa de alguém. Jesus está ensinando, vou pegar os discípulos, isso aqui é uma pedagogia que Jesus está ensinando para nós, porque lá na frente eles vão entender que nós precisamos de gente. Gente tem que ter gente na vida de gente. Gente cura, gente adoece. Tem gente que adoece gente, mas tem gente que cura gente. Às vezes você está ferido, porque no teu passado passou alguém com espírito de orfandade e te feriu. Mas quem sabe nessa manhã, o que o Espírito Santo está trazendo ao teu coração é sobre isso. Você não precisa colocar a expectativa em todo mundo por causa de um trauma do passado. Mulheres que foram violentadas no passado, às vezes têm dificuldade de relacionar com o novo marido, com o novo parceiro, com o novo cônjuge, porque acha que vai ser a mesma forma como foi no passado. Tem que liberar esse perdão para você mesmo. Homens que foram traídos por outros relacionamentos no passado, pensa que todas as mulheres que vai entrar no caminho dele, vai trair ele do mesmo jeito. O problema não está na mulher, o problema está nele, tem que ser curado. Você não vai buscar o grande problema da orfandade na pessoa, que ela está buscando no outro, que ela não achou nela. E como que eu vou encontrar no outro aquilo que nem eu sei como resolver na minha vida? A gente cria uma falsa expectativa de um problema que não vai ser resolvido. E como eu resolvo isso, pastor? Primeiro, reconhecendo que você é filho de um Deus vivo e de um Deus que te ama. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, Satanás não pode mexer, alterar o fluxo do seu domínio emocional. Pode tentar, mas não pode te derrubar nisso. Uma pessoa que traz o espírito de orfandade, ela traz com ela algumas falas que já são vício de linguagem, que toda vez que você encontra com ela, ela vai sempre falar do passado tenebroso que ela teve. Ela vai dizer, eu vim de uma família pobre, meu pai era pobre, minha mãe era pobre, meu irmão era pobre, tudo era pobre. Quebra isso em você então. Não quer dizer que seus pais foram miseráveis, pobres, que você vai ser pobre e miserável. Eu, Carlos Maia, eu tenho 2 referências de vida. Eu tenho uma referência de 2 ambientes, melhor. O meu pai, Carlos Maia. A primeira referência de vida que eu tenho do meu pai, pastor Carlos Maia, saudou, já morreu. Eu lembro do meu pai na igreja, sendo pastor dirigente na Avenida 74, Rua 74, lá no centro de Goiânia. Meu pai pastoreando uma igreja com mais de 2.000 pessoas. A lembrança que eu tenho do meu pai, a primeira lembrança que eu tenho dele, é meu pai pastoreando aquela grande igreja. Eu lembro daqueles cultos de domingo que uma glória de Deus caía, que os cultos não terminavam, não tinha hora para terminar os cultos. Eu lembro do meu pai jejuando, orando 6 horas por dia. A primeira lembrança que eu tenho do meu pai. Aquele homem de Deus pagando preço, jejuando, orando, enfermos sendo curados. É a primeira lembrança. A segunda lembrança que eu tenho do meu pai foi do desastre na nossa família. Foi quando meu pai saiu da igreja, caiu com a mulher, separou da minha mãe, e meu pai voltou a beber, fumar, porque quando sai da igreja o diabo vem para arrebentar. E aí, a segunda lembrança que eu tenho do meu pai sentado numa esquina no Jardim Novo Mundo em Goiânia, tentando levantar e cambaleando pelo excesso de álcool no corpo. Outras imagens que eu tenho do meu pai, ele de carteira, com uma carteira de cigarro, fumando cigarro um atrás do outro. Outras lembranças, a segunda lembrança que eu tenho do meu pai é dele, ele assistindo jogos, tomando várias latas de cerveja do lado dele. Eu cresci e comecei a entender de gente. Então eu tinha que escolher qual era a referência que eu ia carregar do meu pai.
se era a primeira referência do meu pai na igreja ou se era a segunda referência do meu pai no mundo. E eu decidi carregar a primeira referência do meu pai na igreja. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você pode ter vindo de uma família totalmente disfuncional. Seu pai pode ter sido alcoólatra, sua mãe pode ter sido prostituta. Você pode ter crescido numa família onde não teve nem pai nem mãe, cresceu com os avós, cresceu na casa de um, cresceu na casa do outro, foi para a casa da tia, foi para a casa do irmão. Foi um pouco de educação que foi te dando nas casas que você passava. Só que hoje você não pode ficar carregando uma muleta debaixo do braço. Hoje você tem o livre-arbítrio e a decisão pelo intelecto que você tem, o estado de adulto que você é, de decidir o que você quer. Ou se você vai ficar carregando as mágoas do passado, porque minha família me abandonou, meu pai não me quis, minha mãe não me quis. Cura emocional, Jesus tem o poder de curar as curas internas da minha vida e da sua vida. Só que eu preciso me resolver nisso. Então eu vou ser um religioso dentro de um grupo relacional, dentro de uma igreja, mas vou viver poucas experiências com Deus. Você precisa dizer para o Espírito Santo. E quem é que faz isso, gente? O Espírito Santo. É você falar: Espírito Santo, eu preciso ter experiências contigo. Espírito Santo, me cura dessa situação que eu estou passando. Espírito Santo, se é verdade o que eu estou vivendo, me ajuda a curar esses traumas do passado. Elimina da minha memória algumas coisas que aconteceram e traz à minha memória coisas que me dão esperança. O espírito de orfandade te faz pensar que você só é amado quando você faz alguma coisa. Tem pessoas que eles precisam fazer alguma coisa para se sentir amado. Você quer ver uma prova? E como você vai ver que o espírito de rejeição da orfandade? Se o seu filho, você está sentado no sofá, o seu filho pequeno, ele chega para você e fala: pai, me dá um abraço, pai, me dá um abraço. Você vai falar o que para ele? Sai daqui, eu não vou te dar abraço, eu não te quero. Satanás tenta, é isso que o diabo tenta com você, para entender entre você e Deus. Sai para lá, não vou te. Você faz isso com seu filho? Eu acho que não. Se seu filho vem para te dar um abraço, o seu filho fala assim: ó, pai, eu te amo. Você não vai dar um abraço no seu filho? Só que Satanás está dizendo o seguinte: toda vez que você falar eu te amo para seu pai vai dizer: eu não te quero, você é pecador, você errou, você não pode, você não tem acesso, você não pode estar entre nós. É isso que o inimigo vem colocando na cabeça das pessoas. E a gente precisa ter esse entendimento que o espírito de orfandade, ele quer colocar em nós que você só é aceito quando você faz alguma coisa. E você não é aceito por aquilo que você faz, você é aceito por aquilo que você é. Se você vier na igreja e varrer a igreja, você é amado. Se você não varrer a igreja, você continua sendo amado. Se você vier aqui ajudar todo mundo, você é amado. Se você não ajudar ninguém, você continua sendo amado. Não é pelo que você faz, é pelo que você é em Cristo Jesus. Talvez a sua validação está errada nisso. Porque o espírito de orfandade, a pessoa, ela quer validar sempre alguma coisa. E ela precisa de validação. Se ela pinta a parede de preto, alguém tem que falar para ela: você é muito bom em pintar a parede de preto, senão não vale. O espírito de orfandade, a pessoa fica buscando respostas de meritocracia o tempo todo. Isso aí é muito ruim. Você quer ver quem é ruim para quem ainda? Para o marido ou para uma esposa. Um homem que é casado. Você quer ver pior ainda? É quando uma mulher ou um homem, mulher e homem, casa com um homem que tem problemas na orfandade e traz uma personalidade para o lado narcisista. É uma tormenta. Porque o narcisista, ele quer ter o domínio. Tudo tem que passar pela mão dele e ninguém pode ser maior do que ele. Numa casa, a mulher não pode fazer nada, o homem não pode fazer nada. Se tem geralmente, não são todos, mas em alguns casos, quem tem esses problemas com a personalidade narcisismo, traz com eles problemas de infância. Não são todos, mas alguns casos. Rejeitado pelo pai. O pai gostava mais do irmão do que do outro. O pai comprava 2 presentes, um bom e um mais ou menos, dava o bom para o irmãozinho, dava o mais ou menos para ele.
O pai cobrava mais dele do que do outro. O pai colocava ele para trabalhar e deixava o irmãozinho dele tranquilo. Então ele cresceu com essa competição, o espírito de competição dentro dele. E aí quando ele chega na igreja, ele chega no trabalho, ele chega no casamento, ele chega no grupo relacional, aquele mesmo espírito de competição está ativo dentro dele. Ele não consegue entender que ele é amado pelo que ele é. Ele tem que competir para estar sempre acima. Porque se ele estiver acima, é o momento. É muito ruim, é difícil. Satanás está tentando pegar Jesus dentro da filiação de Jesus. Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Vou te fazer uma pergunta, não precisa responder. Mas como você se comporta quando alguém faz uma crítica para você? Isso fala muito sobre orfandade. Se alguém fala assim, sua roupa não combinou com você azul, pronto, você não quer azul para mais nada. Azul, não quero carro azul, não quero sapato azul, não quero roupa azul, não quero nada azul, porque falou que o azul não combina comigo. Ausência dentro da pessoa. Como você se comporta? E aí o contrário fala daquilo que você carrega. Porque se você sabe quem você é, se você sabe para onde você vai, se você sabe que você é um filho amado, meu irmão, pode arrancar o púlpito, você continua inteiro. Pode arrancar o engajamento da sua rede social, você continua em pé. Pode tirar as oportunidades, você continua vivo. Pode mexer no teu sucesso, você continua adorando. Pode arrancar o teu prestígio, você continua em pé glorificando. Não é o que fala para você, mas é quem você carrega dentro de você. Quando você sabe quem é você, meu irmão, não tem inferno que te para, não tem capeta que te para, não tem ameaça que te para, não tem crítica que te para. Quem sabe o problema não está do lado de fora, o problema é você olhar para o lado de dentro e dizer: ninguém vai mexer na minha filiação. Eu sou filho amado, eu sou filho de um pai, eu sou filho de um Deus que está vivo, um Deus que me ama. Não é amigo, não é terra, não é nada que vai tirar. Você pode levantar sua mão, eu vou profetizar na sua vida. Olha, glória a Deus. Você é filho não pela performance que você carrega, mas você é filho pelo pai que você tem e pelo preço que ele pagou na cruz do Calvário na sua vida. Por isso, David, dá para colocar aqui na tela, segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1. Olha aqui, vamos ler com calma. Olha o que é orfandade. Vamos ler o 18:1 até o 18:3, viu, David? E sucedeu no 3º ano de Oséias, filho de Elá, o rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Grave esse nome. Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Para aí, segura aí, volta aí. Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Próximo. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Mais um. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tem algum erro aqui? Primeiro, vamos lá no primeiro. Olha o primeiro. Começou a reinar Ezequias, filho de Acaz. Segura aí. Ezequias é filho de quem? Ezequias é filho de quem? Olha o número 3 agora. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Para aí, quem é o pai dele? Acaz ou Davi? Vamos de Bíblia. Pai biológico, Acaz. Por que o texto está falando sobre que Ezequias está falando sobre isso? Acaz era o filho biológico, era o pai biológico. Só que se você olhar a história de Acaz foi um péssimo pai como referência, puxando a nação para a idolatria, puxando a nação para um caminho que não era bom, puxando a nação por um rumo que não era interessante.
Só que aí, Ezequias está dizendo, a minha referência não vai ser Acais. A minha referência vai ser Davi, o maior rei de Israel. Ezequias está dizendo, eu posso ter nascido num lar onde o meu pai biológico esteve comigo por um tempo, mas a minha referência sacerdotal para a vida não vai ser meu pai biológico, vai ser Davi. Está na Bíblia. E ele vai usar Davi como referência para a vida dele. O que ele está dizendo? Eu posso ter vindo de um lar totalmente destruído. Eu posso ter vindo de uma família totalmente arrebentada, no meio da idolatria. Mas eu decidi mudar a minha perspectiva em quem vai ser a minha referência. A pergunta que a gente tem que fazer para nós é: quem que é sua referência como mulher? Quem que é sua referência como homem? É seu pai que te espancava, brigava, seu avô, ou pelo contrário, sua mãe? Talvez você carrega traumas da sua mãe e do seu pai que não foi liberados até hoje, perdão. Por isso que você não consegue perdoar ninguém. Porque na verdade só está replicando hoje o que você aprendeu lá atrás. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Porque os filhos não aprendem o que está vendo lá de fora. Os filhos estão aprendendo o que está vivendo dentro da casa com os pais. Eu poderia ter motivo para beber cerveja, fumar cigarro. Eu poderia ter motivos para sair com mulheres da vida. Mas eu resolvi ficar com a primeira experiência do meu pai. Eu pergunto para você, qual a experiência que você está carregando dentro de você? Pastor, meu pai não é uma referência para mim. Então dói, mas é mais cura. Então troca a referência. Pastor, a minha mãe não foi uma boa referência. Então troca a referência. O espírito de orfandade, quando você fala, eu não quero usar nem minha mãe nem meu pai como referência. O ser humano precisa de um norte para ir. Tem que ser com alguma coisa. Por que as crianças, elas são entusiasmadas com os heróis da Marvel, da Capcom? Por que eles são entusiasmados? É uma referência de vitória que eles já têm desde criança. Fala para a criança que o Homem-Aranha não presta, que o Capitão América é terrível. Ele não acredita nisso, porque a referência que ele aprendeu desde criança, que o Capitão América defende, que o Homem-Aranha sobe na parede, tem poderes. Como que ele sabe isso sendo criança ainda? É uma referência de heroísmo que ele está carregando dentro dele. Nós precisamos trazer para os nossos filhos e para nós mesmos, porque primeiro começa em nós. Se eu sou um pastor mal resolvido, a enfermidade minha vai transbordar em vocês. Se eu sou um pastor doente, as palavras do altar serão palavras de destruição para a sua vida. Se você é um pai que transborda só coisas ruins, não reclame do seu filho quando ele crescer. Se você é uma mãe que só fica fofocando, falando coisa ruim, não presta, não vai para frente, nada dá certo, é isso que está entrando na cabeça da sua filha. Você vai esperar o quê? O que pode esperar? De um ambiente onde não teve perdão, onde a orfandade está imperando, onde tem um vazio existencial dentro da casa. Está achando que essa criança vai crescer como um herói dentro da casa? Jamais. Então, Satanás já vem tentando colocar em nós, tratar esse vazio dentro de nós de uma forma para você não saber quem é você. E eu pergunto para você, quem é você? Não precisa responder. Para onde você vai? O que é que move a sua vida nessa terra? Quantos inimigos você tem? Quantas vezes você para ouvir os inimigos e está parando o seu propósito em Deus por causa de 2, 3, 4 pessoas? Pastor, mas está falando mal de mim. E vai falar mais. Tem gente que não me ama e vai te odiar mais. Ah, pastor, mas meu irmão, qual a referência que você tem? Você quer que todo mundo te ama, que todo mundo bate palma? Meu irmão, é o clichêzão, todo mundo conhece. Nem Jesus agradou todo mundo. Por que eu tenho que agradar e você? Pessoas com espírito de orfandade, elas trazem com ela uma baixa estima dentro do emocional. E pessoas com problema de baixa estima emocional têm um grande problema, ela não sabe falar não. Tudo é sim, pode, estamos juntos, porque ela quer sentir dentro, ela quer sentir envolvida, ela quer sentir junta, e ela tem dificuldade de falar não, e é esse não que ela não fala que gera grandes problemas na vida dela.
Porque na verdade o não que ela não fala não é porque ela quer estar junto, é porque ela precisa de necessidade de estar envolvido com alguma coisa, com alguém. Quando você começa a entender do assunto, começa a orar, ter discernimento, 10 minutos de conversa numa mesa, você sabe quem tem espírito de orfandade. Quando a pessoa começa a vender muito peixe dela, no sentido de que ela fez, ela faz, se não fosse ela, isso chama vazio existencial de propósito. Por isso que igreja a gente não pode usar a palavra eu. Aqui eu não posso falar eu faço, igreja é nós. Igreja pastor não faz nada sozinho, pastor Gladys não faz nada sozinho. Porque se eu estou falando que eu faço, eu posso buscar no meu inconsciente alguma coisa lá atrás que faltou na minha adolescência, na minha juventude, que o meu pai não validava em mim. Então essa validação eu quero expor para alguém agora para provar aquilo que eu não sou. É nós. Reino não é eu, o reino é nós. O pai não é meu, o pai é nosso. A festa não é minha, a festa é nossa. A igreja não é minha, nem pastor tem igreja, a igreja é de Deus, a noiva é de Cristo, mas é nosso. Por quê, pastor? Quando você começa a se posicionar para a mudança, as coisas começam a mudar na sua vida, na tua casa e na tua família. O que eu preciso fazer, pastor? David, o segundo, a raiz da orfandade, ela começa na ruptura da filiação. Gênesis 3:8, eu coloquei aqui só para você anotar, se você quiser. É quando acontece o fato de Eva com a serpente. Então, a ruptura da filiação está dizendo para nós, a pessoa que traz o espírito de orfandade, ele traz com ele sentimento constante de rejeição. Você vai ouvir da pessoa, está tudo bem? Não, pastor, está todo mundo contra mim. O que é todo mundo? Na verdade, deve ter uma pessoa que fez um comentário e ela está generalizando, todo mundo contra mim. Pessoas com espírito de orfandade, dentro que traz a raiz de orfandade, ela tem dificuldade de se submeter à liderança. Porque na verdade ela não reconheceu o pai dela como líder, como autoridade sobre a vida dela. Então o que ela traz para o presente, na verdade não é que ela é mal agora, é porque aconteceu lá atrás. Eu gosto de uma frase, que eu até falei essa frase aqui. É uma frase forte para mim e para você. Ela diz o seguinte: nunca julgue um adulto sem saber a criança que ela foi. Nunca julgue um adulto sem saber a criança que ela foi. A mesma fonte de impulsão para o amor é a mesma fonte de impulsão para o ódio. A fonte é a mesma, só que no meio do caminho há uma alternância, um desequilíbrio. Então quando você percebe que tem uma criança, duas crianças, uma está brincando e a outra está gritando numa sala, num ambiente, os pais estão ali numa reunião e a criança está correndo para lá, jogando papel, fala mal falada, quer chamar atenção em alguma coisa. Não é que o filho é custoso, não somente, pelo menos na minha época, eu lembro que meu pai usava uma linguagem com nós, era o seguinte, meu pai dizia assim, ó, se você passar no meio da nossa conversa, no final a gente conversa. Na minha época, meu pai dizia assim, ó, bastava olhar, ele olhava para nós e dizia: Carlinhos, depois a gente conversa. Era isso. Então quando você percebe que existem comportamentos de criança hoje, que eles querem muito chamar a atenção, tem a birra, tem a falta de educação, tem. A Bíblia manda bater, a Bíblia manda corrigir, pode dar umas varadas, a Bíblia dá o direito, não manda espancar, espancamento da polícia, mas correção pode. Eu apanhei de vara de goiaba ungida e não morri. Minha mãe ungia a vara de goiaba e lá, não morri. Quem aqui apanhou de havaianas? Quem apanhou? Aí, a geração boa, tá vendo? Morreu. Aconteceu? Ficou tetraplégico, alguma coisa? Não. Hã? Aí, a marca da promessa. A sandália da irmã chamava a marca da promessa. Minha mãe tinha um cinto que chamava busca longe. Ela enrolava na mão e fazia assim, ó, era nas costas. Pastor, e aí? A geração mudou. A geração de hoje, se você não vigiar, o domina o pai, domina a mãe. Os filhos estão dando mais ordem da casa do que o pai, do que a mãe. São filhos que vão crescer e vão ter um problema lá no estado de adulto, porque estão crescendo com um vazio dentro deles, preenchido por coisas, quando na verdade está faltando presença. Uma geração que está buscando presença quando os pais estão dando presentes.
E sabe, agora eu vou falar um negócio muito mais forte dentro do texto que eu fiz aqui para nós. Sabe o que é o pior dentro da orfandade? Segura para você pegar isso. Que geralmente os pais que trazem com eles o problema da orfandade, o vazio paterno que carregam com eles, eles querem fazer para os filhos agora tudo que não foi feito para eles. Está errado? Não está errado, mas aí pode ter um desequilíbrio. Então, geralmente aquilo que não foi feito para o pai, o carrinho que não comprou. Irmãos, eu conheci um pai lá em Goiânia que comprou um cavalo para o filho. O filho falou: eu não gosto de cavalo. O pai falou: gosta, você gosta sim. Eu falei: mas como é que você sabe que gosta de cavalo? O pai falou: porque eu amava cavalo. O pai está pondo expectativa no filho do que faltou nele. O que faltou no pai na adolescência, o pai jogou isso no filho. Agora o filho está dizendo: eu não gosto de cavalo. Não, você gosta, você tem que ter um cavalo. E às vezes, se a gente não vigiar, podemos colocar a expectativa no presente de problemas do passado que não foi resolvido. Orfandade. O terceiro, a cura da orfandade. Romanos capítulo 8, versículo 15. A Bíblia diz assim, ó. Irmãos, a Bíblia inteira fala sobre orfandade, desde os Gênesis até Apocalipse. É porque é uma linguagem que não é quase pregada. E é uma necessidade tão grande de falar sobre isso, que a gente está falando assim na igreja: Deus, enche o vaso, transborda. Esses últimos dias, eu orando, pedindo a Deus confirmação sobre isso. Mas é um tema que quase ninguém fala. O Espírito Santo colocou no meu coração assim, ó. Por isso que tem gente que está buscando muita graça e não está recebendo, porque não se achou dentro deles ainda. Como que nós vamos colocar muito? Como que eu vou encher esse copo de água em cima se ele está vazando aqui embaixo? Nós precisamos tampar o vazamento aqui embaixo para encher ele. Então, é bom. Podemos pedir: Senhor, enche, transborda, roda, dá unção do Homem-Aranha para ele voar nas paredes. É ótimo isso. Mas isso sem direção é um problemão. Porque quando a pessoa não se resolve com ele, não conhece o pai que tem, a unção que ele carrega pode se tornar um problema na vida dele. Vai usar a unção para magoar pessoas, para ferir pessoas. Vai usar a unção. E dom é revogável. Deus dá o dom. É tão forte isso aqui, porque o dom Deus pode dar para uma pessoa, a pessoa sair da igreja e beber numa cachaçaria ali, ó, e Deus dá o dom para ela. Pastor, mas isso aí, só que dom não salva. Dom não leva para o céu. O que leva para o céu é frutos. Jesus disse assim, ó: a árvore que não der frutos, corta e joga no fogo. Ele não disse árvore de dom. Dom vem do céu para a pessoa, ótimo. Tem dom de revelação, dom de palavra. Por isso que você vai ver gente com dom de revelação, dom de palavra, dom de cantar, dom de pregar, fazendo um arregaço aí do lado de fora. Mas naquele grande dia vai ter uma surpresa. Muitos dirão: Senhor, Senhor. Não entrarás no meu reino. Porque dom não é para salvar, o que salva é fruto. E um dos frutos que muda a nossa vida é entender quem nós somos, para onde nós estamos indo e o que é que Deus quer comigo e com você. A cura da orfandade, Romanos 8,15. Olha o que o texto diz: recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Está aí. Porque não recebestes o espírito. Esse texto é melhor ainda, olha aí, essa versão. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Quem foi que te adotou? Foi o próprio Deus. O próprio Deus está dizendo: você não é mais escravo, você é filho. Você não está mais na escravidão do mundo, você agora é filho. Satanás quer dizer para você: você não é filho, você é escravo. Mentira do diabo. Toda vez que você for orar, você pode orar dizendo: Pai, eu sei que eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me guarda. Eu tenho um pai que me cuida, Eu tenho um pai que trabalha por mim. E qual é o antídoto da orfandade? O antídoto da orfandade é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele devolve para você o senso de pertencimento e de identidade. Não adianta você querer treinar a Bíblia. Não é performance, gente. Isso aqui é performance. A nossa vida de crente é quando apaga a luz e vai embora.
É o Espírito Santo trabalhando em nós. Então, a verdadeira cura acontece quando você deixa Deus ser seu pai e não seu Senhor. Você sabia que tem filhos que têm dificuldade de chamar Deus de pai porque nunca reconheceu o pai biológico como pai? Então ele não tem referência. Como que vai falar Deus pai, mas eu não sei o que é pai? Como é que é esse negócio de ser pai? Não teve referência do pai biológico? E vai ter dificuldade de reconhecer o pai divino. Mas agora quem que faz esse elo do pai biológico entre o pai divino? O Espírito Santo de Deus. Então, aonde começa a cura? Estamos falando do problema, vamos falar da cura. Aonde começa a cura? A cura começa quando você reconhece a dor e você não nega a dor. Sabe aqueles homens e mulheres, maridos, esposas, filhos, que você vai falar com eles assim, ó, você precisa mudar isso. Em vez de eles aceitarem, eles falam, eu não mudo porque você também faz isso. Então todo ataque tem um contra-ataque. Você fala com ele, você está errado, não faz isso aí não. Mas você também faz errado. Ele nunca aceita, ou ela nunca aceita. Não entra por aí não. Mas você também entra por aqui. Então, ele sempre não reconhece a dor. Ele não vai reconhecer a dor. O processo da cura começa quando você reconhece a dor que você tem. E aonde que dói. Senão vai ficar uma guerra dentro da casa. Vai ficar um conflito dentro da família. Vai ficar uma crise dentro de você. Uma pessoa que traz com ela o espírito de orfandade, no quesito religioso, ministerial, ele ou ela precisa do microfone. Porque se ela não for reconhecida entre a igreja, na plateia, no trabalho, se não tiver alguém batendo palminha para ela, não serve. E aí na cabeça dela, ela vai falar o seguinte, eu preciso sair desse ambiente porque eu não sou reconhecido aqui. Na cabeça dela ou dela vai falar o seguinte, eu tenho que sair desse trabalho, eu tenho que sair dessa igreja, eu tenho que sair desse grupo de amigos, porque eles não me reconhecem. O problema não está no grupo, o problema não está na igreja, o problema não está no trabalho, o problema está na pessoa. Porque muda a geografia, muda a igreja, muda o casamento, muda o namoro, muda o grupo de amigos, só não muda a pessoa. Você vai ver, tem homens com 25 anos de idade que já casou 6 vezes. Espírito, ministério do Fábio Júnior. Da Gretchen, misericórdia. Pastor, mas as mulheres que eu arrumo, 25 anos, já casou esse tanto de... Nada contra, mas alguma coisa está errado. Pastor, mas eu tenho 30 anos, já casei 7. Alguma coisa está errada. Mas será que o problema é só no outro, só na outra? Sabe o que é isso? Pode ter um vazio dentro da pessoa que não foi preenchido. Então, o parceiro que vem não preenche o vazio que ela carrega. Aí vem outro homem, é a famosa samaritana. Passa 5 maridos, nenhuma traz água limpa para ela. E às vezes o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. O problema não está como... O problema está na ótica, como eu enxergo o problema diante de mim. Talvez o problema eu estou enxergando maximizado ou de uma forma míope, pequena. E aí nós estamos buscando validação nos outros. A cura começa na sua vida quando você começa a aprender a confiar em Deus. Porque a orfandade, ela gera insegurança, gera ciúmes. A pessoa tem ciúme até de Deus. Porque se Deus dá um dom para uma pessoa, aí quem tem o espírito de orfandade está dizendo, por que Deus deu para ela e Deus não deu para mim? Belém, viu? Não quero falar com o seu mãe não, o senhor está dando para ela, não está dando para ela. Começa uma coisa até com Deus. A pessoa que tem o espírito de orfandade, ela carrega dentro dela uma desconfiança de tudo e de todos. E você precisa aprender a confiar em Deus. Na sua oração, falar, Senhor, me cura, eu quero confiar no Senhor. Quando você dobrar o seu joelho e que você for orar, você vai dizer, Senhor, coloco em Ti as minhas angústias, transgressões, pecados, iniquidades. Me perdoa, mas ajuda-me a resolver esse conflito dentro de mim. E como que a gente resolve? 2 coisas: confiando em Deus e conversando com conselheiros de segurança. Como que é conselheiro de segurança? Você tem que jogar para fora a lixeira da alma. Talvez a lixeira da sua alma está carregada de lixos emocionais. Palavra do seu pai, palavra da sua mãe, palavra do seu avô, não vai dar nada, um vagabundo, não vai virar nada. Está indo para os Estados Unidos, não vai dar nada na América, não vai virar nada. Você está carregando uma mala que não é sua. Está carregando um problema que não é seu. Você precisa desatar essa corda, deixa ir embora no rio.
Você precisa liberar perdão para quem te ofendeu. Jesus ensinou isso. Perdoar quem nos ofendeu. Pastor, eu não fiz nada, mas fui ofendido. Libera. É você fazer isso. Estou leve. Irmãos, eu já perdi o sono muitas vezes. Hoje eu não perco meu sono mais não. Ah, pastor, está falando que a parede é preta, está falando que o senhor é grande, que a sua mulher é pequena, e não sei o quê, pererê, meu irmão amado, eu estou preocupado com isso não. Eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sou em Cristo. Você tem que ter essa confiança. Na casa que você mora, o marido que você tem, a esposa que Deus te deu. Ah, vou separar, vou casar de novo, porque aí vai vir um homem melhor. O problema não está no homem, pode estar em você. Ah, você formou uma mulher melhor do que essa aqui. O problema pode estar em você, não está na mulher. Quem sabe o Espírito Santo está falando com você nessa noite, nessa manhã. E a palavra é: a cura da orfandade acontece quando você para de buscar um pai e começa a entender como filho. Sai daqui hoje como um filho. Filho amado, filho aceito, um filho abraçado. Uma pessoa com problema de orfandade, ela tem dificuldade até em abraçar pessoas. Dificilmente você vai ver pessoas com problema de orfandade. Tem gente com problema de orfandade que não sabe nem abraçar direito. Não sabe nem o que é afeto, porque ela nunca teve afeto. O afeto de você chegar e abraçar a pessoa. Tem cura na nossa alma, na nossa vida, que ela não vai vir só com livro de autoajuda. Ela vai vir com olho no olho e química da conversação. Um abraço cura. Eu posso chegar no pastor Gledson aqui, ó, vem cá, pastor Gledson, por favor. Eu posso chegar nele e falar assim, ó, só isso. Olha uma pregação, abraço ele aqui, eu estou dizendo: Deus é contigo, estamos juntos, conta comigo. Pronto, Deus abençoe, fica com Deus, vai embora. Pronto, meu irmão. E vai dormir, tem aquela palavra na cabeça dele: estamos juntos, conta comigo, um abraço. E o que eu preciso fazer, pastor? Reconheça hoje o que você tem que mudar na sua vida. Lucas capítulo 15, versículo 14, versículo 11, 15 e 11, Lucas 15 e 11. O filho pródigo retorna para o pai. Ele reconhece a sua origem, a sua identidade. Você tem que reconhecer quem é você em Cristo. Eu vou no culto, mas quem é que está vindo para o culto? É um corpo ambulante ou é uma pessoa com propósito? Ah, eu estou indo para a igreja, mas quem está vindo para a igreja? É aquela mulher que quer ser amada ou é só mais um corpo que está andando nos Estados Unidos? Tem hora que a gente precisa ter esses embates com a gente, não para briga, mas para reconhecer a paternidade divina. O diabo não quer tirar seu dinheiro, não quer tirar tua casa, não quer tirar o teu documento. O diabo quer mexer na tua filiação, quer tirar você da paternidade divina. Se você esquecer que você é filho, você vai achar que o pai está longe de você. Papai está dizendo para você: eu sou pai e eu estou mais perto do que você imagina. Sabe o que eu aprendo com o filho pródigo? O filho pródigo está dizendo: você precisa viver a partir de amor e não de carência. Gente, eu não sei você, mas eu conheço gente, não estou falando aqui, mas de forma geral, que você tem que mandar mensagem para ele todo dia. Estou contigo, estamos juntos, é nós. O dia que você não manda, fala: pastor, me esqueceu. Misericórdia, senhor, que carência é essa? Estou falando de modo geral, não estou falando de igreja. Então isso fala mais da pessoa que recebe do que está enviando. Imagina um casamento desse. E imagina um relacionamento como esse. Uma mulher, um marido, um filho, uma filha sofre muito. E o problema não está em quem manda mensagem, está em quem não entendeu, não se achou ainda como receber aquilo como filho de Deus amado. O que nós aprendemos nessa primeira parte dessa mensagem é: serve, mas serve com prazer. Você não precisa servir para ter validação de ninguém. Faça o que tem que fazer na sua empresa, mas sempre sem esperar que o seu patrão vai dizer: muito obrigado. Meu irmão, isso já é fruto da obrigação do dinheiro que você recebe todo mês. Ah, pastor, mas não sei, não, faz o que tem que ser feito. Isso fala da excelência que a gente carrega, do espírito de servidão que nós temos ou que nós não temos, e do vazio que eu tenho em mim que não foi se achado. Mais do que isso, entenda que a herança na comunhão não está na distância. Como que está a sua comunhão entre você e Deus? Eu gosto de uma analogia que eu vi uma vez no livro. A analogia era que um menino
estava lavando o carro com o pai, uma criancinha lavando o carro com o pai. E o pai lavando o carro, o menino com a mangueira. E aí passou um avião. E o menino perguntou: pai, que tamanho é Deus? E o pai lavando o carro ali, preocupado com o carro. O pai disse: Deus é grande. E o menino: pai, mas grande como? Que tamanho é Deus? O menino disse: Deus é grande, Deus é do tamanho de um avião. O menino olhou para cima, estava passando um avião. O menino olhou e falou assim: pai, Deus é pequeno. O pai ficou engasgado com aquilo. Lavou o carro, pôs o menino no carro, falou: vamos ali. Foi no aeroporto. Quando chegou no aeroporto, foi na tela do aeroporto, falou para a criança, para o filho dele: lembra daquele avião, meu filho? Lembro. Olha o avião aí, o avião parado, taxiado, um avião grande. O menino olhou no avião e falou: pai, Deus é grande demais, pai. Moral da história: a distância entre você e Deus revela o tamanho que Ele representa para você. Às vezes nós estamos olhando um pai pequeno, só que o pai está dizendo: eu não sou pequeno, eu sou grande. É a sua visão que está míope, maximiza a sua visão. O pai vai estar sempre pronto, a porta do céu estará sempre aberta. A clínica da alma vai ter remédio todos os dias que você bater na porta. E a cura começa quando o seu amadurecimento emocional começa a superar a orfandade. Até domingo que vem, eu queria que você voltasse, trouxesse mais alguém, mais uma tarefinha para nós. Começa a buscar, talvez, da sua memória, coisas que pode ter te ferido, e começa meio que tirar isso da sua vida. Começa a mudar a sua referência paterna, materna. A minha mãe foi uma boa mãe. A minha casa teve idólatra, mas a idolatria vai parar em mim. De mim para frente vai ser outro. A minha casa teve... meu pai foi um beberrão, até chegar em mim. Daqui para frente não vai ter beberrão. Oh, glória a Deus. E o quinto, que é o último, e a gente fecha agora, voltando ao colo do pai. Salmo 68, 5. O salmista diz: pai dos órfãos e juiz das viúvas. Esse texto é muito forte. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Quem que é o pai dos órfãos? Deus. Quem que é o juiz? Quem que luta pelas juízes e viúvas? Quem que é o juiz das viúvas? Deus. O salmista está dizendo que o pai dos órfãos não é o pastor, é o próprio Deus. Você precisa sair dessa manhã aqui não como órfão, mas como um filho que tem um pai, e dizer para Deus: Senhor, hoje eu quero voltar de volta para casa que eu saí mesmo estando dentro dela. Hoje eu quero voltar de volta para o meu cantinho, porque o órfão, ele quer ser notado, mas o filho, ele quer ser transformado. Você não pode sair daqui como órfão para ser notado. Não espere aplauso de mim, do irmão que está do seu lado, do seu patrão. Não. Sai daqui como filho transformado. Eu vou abraçar porque eu tenho abraço. Eu vou dar amor porque eu tenho amor. Eu vou dar carinho porque eu tenho carinho. Mas você não foi ferido? Seu pai não falou palavras? Meu pai falou, mas eu não estou carregando isso comigo, porque Deus tem me curado todos os dias da minha vida. Você pode dizer amém? Fica de pé comigo, adorando, glorificando o nome de Jesus. Orar com você, e talvez você que está aqui nessa manhã está dizendo: pastor, eu trago traumas. Pode ficar no seu lugar mesmo. Eu trago traumas da minha infância que atrapalha até a minha comunhão com Deus. Eu quero orar com você. O problema não foi: pastor, mas o pastor da outra igreja me feriu. Eu decido quem vai me ferir agora, meu irmão. Pastor, mas está falando, você precisa blindar sua mente, se curar. Pastor, mas meu irmão me feriu, minha mãe me feriu, meu pai me feriu. Decida curar nessa manhã. Decida ser um novo filho nessa manhã, um novo pai nessa manhã. Decida colocar nos teus filhos o que não colocaram em você. Talvez você está aqui com o espírito de orfandade. Eu quero orar que o Espírito Santo te visite nessa manhã, aonde você estiver. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Pode falar com o Espírito Santo. Ele é o agente de cura e transformação.
Senhor, nós oramos nesse